Boa noite, gente. Então, eu sou a Lúcia. Hoje eu farei parte da monitoria, serei monitora da professora Valéria, dessa aula ao vivo, onde nós vamos falar sobre métodos de avaliação de imóveis. A professora Valéria já está aqui conosco, ela vai se apresentar e falar um pouco da disciplina. Eu quero que vocês me digam qualquer coisa, me chamem no chat. Se tiverem alguma dúvida também, podem me chamar no chat, tá? As dúvidas que geralmente eu posso responder são mais dúvidas pedagógicas, digamos assim. Mas podem interagir, não tem problema nenhum. Eu acredito que a professora vai ficar bem feliz com essa questão da interação. A nossa aula terá duração de 1 hora, tá ok? Ok. Boa noite, então, professora Valéria, tudo bem? Boa noite a todos. Estou Boa muito feliz em noite. poder ministrar essa aula para todos vocês. E como a nossa monitora disse, gosto de ver o rostinho de cada um. Tipo assim, escola, vamos se apresentar. Bom, eu sou a Valéria Neri e sou engenheira civil. Trabalho com avaliações de imóveis, perícias judiciais, regularizações de imóveis, entre outras competências da engenharia civil. Então, hoje, se a monitora me permitir, já dar continuidade, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de avaliação de imóveis e sobre os métodos de avaliações de imóveis, né? Porque são vários métodos de avaliação de imóveis e é muito interessante a gente entender um pouquinho de cada, para que a gente possa verificar qual método de avaliação é melhor para determinado imóvel, podendo ser ele casa, apartamento ou somente o terreno. Posso dar início? Ou vocês querem se apresentar? Eu só vejo a carinha do desespero. Não, 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 pelo amor de Deus. Bom, então vamos lá. Eu fiz uma apresentação aqui, uma rápida apresentação, que eu vou estar apresentando aqui para vocês. Deixa eu só colocar aqui e ver como que eu faço. Vocês estão conseguindo ver? Ainda não. Sim. Tá. Então agora eu vou colocar aqui. Deixa eu só ver. Estão conseguindo ver? NBR 4003, né? Isso. Mas vamos no começo, né? Que não dá para começar pelo meio. Bom, então, como eu disse no início, a gente vai. Deixa eu tirar aqui do automático, senão ele vai ficar apresentando para vocês. Um minutinho, gente, porque essas coisas, sabe? Agora foi. Bom, avaliação de imóveis. Então, a gente vai entender um pouquinho sobre o que é a avaliação de imóveis e os métodos avaliativos. Então, nosso foco na aula de hoje são os métodos avaliativos. Então, essa é a apresentação. A minha apresentação novamente, então, sou Valéria Neri, engenheira civil e atuo como avaliadora de imóveis, perita judicial e atuo também com regularização de imóveis. Então, vocês percebem que está tudo ali ligado, né? Uma coisa com a outra. Avaliação de imóveis, a perícia judicial, regularização de imóveis, é um interligado com o outro. Então, o que é a avaliação de imóveis? A avaliação de imóveis nada mais é do que uma análise técnica para identificar, então, os valores através de alguns itens e de algumas características daquele imóvel. Então, por exemplo, os custos, e daí indicadores de viabilidade econômica para determinado objetivo e dado.
Bom, a avaliação de imóveis, segundo a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a norma técnica que rege a avaliação de imóveis é a número 14.653. Então, essa NBR ela vai nos dizer tudo o que nós temos que fazer em uma avaliação de imóveis. Então, primeiramente, gostaria de deixar assim esclarecer quem pode fazer a avaliação de imóveis. Então, recentemente, né, foi determinado que quem pode fazer a avaliação de imóveis com o laudo técnico, com tudo certinho, é um engenheiro civil ou um arquiteto, tá? Salvo alguma necessidade especial, alguma ocasião especial que o juiz determine ou alguma coisa do tipo, um corretor de imóveis pode fazer, mas assim, é muito difícil realmente quem tem essa função de fazer avaliação imobiliária é o engenheiro ou o arquiteto. Então, segundo a NBR 14.653 do ano de 2019, a avaliação de imóveis é uma análise técnica para identificar valores, custos ou indicadores de viabilidade econômica para um determinado objetivo, finalidade e data, consideradas determinadas premissas, ressalvas e condições limitantes claramente explicitadas. Então, a NBR 14.653, ela vai ser a norma que regulamenta todos os aspectos da avaliação imobiliária. É como se fosse a NBR 14.653, é como se fosse um roteirinho que a gente vai seguindo para fazer essa avaliação desse imóvel ou desse terreno. Então, você vai seguindo, você não vai se sentir, por exemplo, desamparado ou perdido, porque é só você consultar a NBR, que lá vai estar tudo explicando como que você tem que fazer, como que é o procedimento. Bom, o método de avaliação. Então, existem os tipos de método para você avaliar um imóvel. Então, sendo eles comparativo direto, esse é um tipo de método, custo de produção, outro tipo de método, o método de renda, o método involutivo e o método residual. Então, esses são os 5 tipos de métodos que o profissional responsável por aquela avaliação deve decidir, tá? O método comparativo direto é o método mais utilizado, tá? Por quê? Porque os outros tipos de método, eles são para algumas ocasiões especiais, que a gente vai ver mais para frente. Mas, por exemplo, uma residência familiar mesmo, o método mais utilizado é o método comparativo direto. A gente vai entender melhor conforme a gente for, conforme eu for apresentando aqui para vocês. Prof, Oi. o comparativo direto é a comparação dos imóveis naquela região, naquele determinado momento, isso? Isso mesmo. Perfeito. Vai fazer o comparativo, você vai fazer toda uma coleta de dados daquela região, que é o imóvel avaliando, que a gente chama. Então, você vai fazer essa coleta de dados. Eu vou explicar mais para frente, mas é basicamente isso que você falou mesmo, tá? Isamara, né? Isso, obrigada. Então, o que diferencia os métodos de avaliação? Comparativo. Comparativo.
é o que a Isamara acabou de perguntar, é um método que faz a comparação dos imóveis alocados no ambiente do imóvel a ser avaliado. Então, aquele imóvel que você está avaliando, simplesmente não é. Às vezes as pessoas acham que você vai avaliar um imóvel e você vai chegar lá, fazer a visita técnica e vai avaliar o imóvel, vai tirar algumas fotos, vai verificar a condição do imóvel, e não é só isso, vai muito além disso. Então, o método comparativo, ele vai avaliar também, você vai ter que buscar muitos dados para você chegar até uma conclusão. Então, esse método, ele exige alguns critérios, alguns itens a serem seguidos, como, por exemplo, planejamento de pesquisa. Então, não basta somente você ir lá e falar assim, ah, tá bom, eu vou fazer uma avaliação, vou começar a verificar os imóveis daquela região. Então, você tem que ter todo um planejamento para que você não se perca dentro da sua, do que você precisa fazer. Às vezes, você tem muita coisa para fazer e se você não se planejar, planejamento costuma dizer que é a base do sucesso, né? Você tendo planejamento, você consegue se organizar e você consegue fazer o que você precisa. Então, no planejamento de pesquisa, você vai se planejar como que você vai efetivar a sua coleta de dados, como que você vai realmente fazer essa coleta de dados. Existe toda uma logística para que você possa efetivar essa coleta de dados. Segundo passo, você vai selecionar a variável. Então, o que é selecionar a variável? Então, a gente tem algumas variáveis na hora de você avaliar o seu imóvel. Gente, só um minutinho. Então, essas variáveis, elas têm a variável dependente e temos a variável independente. Então, o que diferencia essas variáveis? A variável dependente, ela vai depender, por exemplo, do que a gente está falando. Por exemplo, vai depender de um imóvel que está próximo da região, e a variável independente é mais pelas questões físicas. Então, por exemplo, o estado que está aquele imóvel, se ele está muito depreciado, ou se está faltando alguma coisa. E a variável dependente, ela está muito ligada, ela está diretamente relacionada a fatores externos, então, no caso, que nem, por exemplo, a sua coleta de dados, você vai utilizar a NBR 14.653, ela diz que o avaliador deve dar preferência, tá? Preferência, não é que você tenha que fazer por essa variável, mas ela deve dar preferência para a variável dependente, tá? Porque daí você vai englobar todo o ambiente à sua volta. Então, você vai coletar os seus dados e vai fazer essa avaliação de todo o ambiente em volta. Aí, a partir do momento que você fez o planejamento de pesquisa, selecionou a variável, aí você vai efetivar a coleta de dados do mercado, tá? Aí você pode utilizar de meios, por exemplo, imobiliária. Então, você vai lá verificar os imóveis com as mesmas características, assim, o máximo possível de característica que seja compatível com o imóvel avaliando.
tá? Vocês não estão me ouvindo, gente? Que a Márcia falou aqui no chat? Estou ouvindo bem. Tá Ouvindo ouvindo? normalmente. Ah, então tá bom. Eu também puxa. estou te ouvindo bem. Márcia, dá uma olhadinha no teu, às vezes Não, é o não, não. microfone. Não, mas isso foi antes da professora entrar em sala. Ah, tá, Eu não Ah, tá, estava me ouvindo perdoa. nada. Tá? Me perdoa então, Márcia, porque Ok. eu olhei aqui agora, eu falei assim, tem alguém que não está me ouvindo aqui. Não, Então não, tá bom. tô vendo, tá Então, tranquilo. Então tá bom, Márcia. Então, vocês entenderam até aqui? Tem alguma dúvida? Vocês podem parar, podem perguntar, tá bom? Posso falar? Pode? Só que para esclarecer melhor, assim, essa questão da selecionar a variável e a coleta de dados de mercado. Então, essa seleção da variável dependente, que é o fator externo, seria o fator externo dentro do imóvel, ou porque daí a coleta de dados de mercado seria os imóveis ao entorno do que eu vou avaliar? Ó, vou explicar melhor. A variável, existe dois tipos de variáveis. Existe a independente ou dependente. A dependente é referente, por exemplo, ao preço unitário do imóvel avaliando. Então, você vai verificar as características do preço unitário. Não sei se vocês compreenderam agora ou não. Por exemplo, Não. você vai... Desculpa? Você vai avaliar, então, o preço não é o valor, tá? Tem diferença. O preço unitário do imóvel avaliando. Então, vamos supor que se você escolheu a variável dependente, por mais que você for fazer a coleta de dados dos imóveis em torno do imóvel avaliando, você vai verificar o preço unitário do imóvel avaliando. É porque vocês vão entender um pouquinho melhor essa questão da dependente, da variável dependente, quando a gente for um pouquinho mais para frente, que a gente vai ver um modelo de como que a gente faz uma avaliação pelo método comparativo direto com a variável dependente. Seria melhor a gente anotando as perguntas e no final aí fazer fazer as perguntas? Pode ser, mas se vocês quiserem parar também, não tem problema para me perguntar, não tem problema, vocês podem ficar à vontade, tá? Prof, deixa eu só isso, então comentar sobre essa pergunta da Elisa, que é o seguinte, pelo meu entendimento, o dependente é o que está no entorno, vai depender do valor dos outros imóveis no entorno, mediante aquele imóvel que eu estou avaliando. Isso. Tá. Só que ele vai definir somente o preço unitário do imóvel. Sim. Compreenderam agora? Então, o método, a variável independente refere-se às características físicas, como eu falei, de acordo com a NBR 15.653. Eu acho que eu estava falando a NBR errada, tá, gente? Corrigindo, é 15.653. Então, o engenheiro o responsável pela avaliação de imóvel, ele deve, na verdade, eles orientam você a optar pela variável, tá? Quantitativa. Uma vez que a variável qualitativa, ela define, por exemplo, o padrão de construção, porém esse não é o melhor tipo de avaliação que a gente deve fazer de um imóvel, tá? Então, a coleta de dados. O item 3, depois que você fez o planejamento de pesquisa, depois que você selecionou a variável, então você vai para a coleta de dados do mercado. Então, essa é a fase de efetiva coleta de dados do mercado. Então, é agora que você vai começar realmente a coletar
esses dados, ou seja, você, como avaliador, ou no caso o engenheiro ou o arquiteto que for avaliar o imóvel, então ele vai coletar os dados o mais próximo possível do imóvel. Estou falando de características do imóvel. Então, por exemplo, não vai adiantar se eu for fazer a avaliação de uma casa de alto padrão e eu for coletar dados de uma casa de médio ou baixo padrão. Se o meu imóvel avaliando é um bairro A e eu for coletar dados de um bairro Y, totalmente fora do contexto, totalmente fora daquele ambiente que a gente vai avaliar o imóvel. Então, você tem que chegar o mais próximo possível das características do imóvel avaliando. Então, e também tem que ser de forma diversificada. Por quê? Porque você tem que validar esses dados para que sejam dados verdadeiros. Então, por exemplo, não adianta você conferir ou coletar os dados somente de um local. Como que eu posso dizer? Por exemplo, somente da rua do imóvel avaliando. Então, você tem que fazer todo o entorno de acordo com as características do imóvel que você vai avaliar. Então, exemplo, tem que ser no mesmo bairro, mesmo padrão, como eu expliquei para vocês, e assim consequentemente. Após você fazer, então, coleta de dados, aí você vai fazer, então, o tratamento de dados. Então, o que é o tratamento de dados? É a fase que realmente você vai, de fato, sentar e vai organizar todos esses dados que você conseguiu coletar, você vai organizá-los. Aí depende da forma com que você se sente mais à vontade para organizar esses dados. Seja lá com planilha, com texto, eu gosto muito de planilhas, tabelas, que você consegue enxergar melhor, você consegue selecionar os melhores dados que você tem, os melhores e potenciais dados que você tem. E daí você vai definir os dados que você vai utilizar, então, na sua avaliação. Então, eu quero agora dar um exemplo. Agora a gente vai dar um exemplo de uma avaliação pelo método comparativo e pela variável também. Essa é a variável independente. Então, olha só. Aqui nós temos as amostras. Então, temos a amostra 1, a amostra 2, 3, 4, 5. Aí aqui a gente está avaliando um terreno, então de certo que a gente pegou com as mesmas características da nossa avaliação. Então, terreno, 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 e o tamanho também do terreno. Então, a gente procurou encontrar a mesma metragem, tá? Essa daqui é só um exemplo hipotético. Então, a gente achou as mesmas metragens exatamente, categoricamente. Mas, na vida real, a gente sabe que não é exatamente assim. Às vezes, você vai ter que fazer a avaliação com alguma diferença. Por exemplo, 360 metros quadrados e no outro 365 ou 250. E daí você vai tentar encontrar o mais próximo possível do imóvel avaliando. Então, vamos lá. O valor. Aqui a gente encontrou, na nossa avaliação hipotética, o valor do primeiro terreno, 80 mil. Oi, mãe. Do segundo, oi, filho. Do segundo terreno, 90 mil. Terceiro, 75 mil. Do quarto, 65 mil. E do quinto, 95 mil. Então, o valor por metro quadrado. A gente dividiu o valor do terreno pela metragem. Aí, o primeiro, 222, 250, 208, 216, 226. Esse é o valor por metro quadrado. E isso daqui a gente já fez todas as etapas anteriores: planejamento para pesquisa, selecionamento da variável, coleta de dados, e o tratamento de dados. Então, essa fase aqui,
Essa fase aqui, ela é a fase que você vai tratar os dados. Então, tá. Então, vamos ao cálculo dessa avaliação. Então, a gente pegou as 5 amostras que a gente havia encontrado e o valor do metro quadrado, por metro quadrado, deu esse valor aqui, R$ 1.123,40. Então, a gente vai dividir esse valor que a gente somou do metro quadrado, porque na avaliação de imóveis, o que conta é o metro quadrado. Então, por exemplo, quanto que está valendo o metro quadrado naquela região? Então, Ô, Valéria, nosso... uma perguntinha, pode ser? Pode. No caso ali, a norma realmente recomenda um mínimo de 5 amostras, né? No exemplo que tu desses ali, 3 das 5 amostras tinham uma metragem exatamente igual. Não seria melhor pegar esses 3 que têm exatamente a mesma metragem de terreno? Ou é recomendável realmente aos 5, mesmo que fuja um pouquinho da metragem quadrada, como no teu exemplo, que seria o Tem que, tem ideal? que, tem que ter os 5 justamente por isso, porque às vezes pode te dar um falso resultado. Então, é Entendi. interessante você pegar, sim, as 5 amostras, por mais que seja que... que nem eu falei, você vai procurar achar as amostras o máximo possível perto do seu imóvel avaliando. Caso você não encontre, aí você vai pegar sempre o mais próximo, tá? Perfeito. Você tem que ter, na verdade, são 5 amostras pela norma, só que quanto mais você tiver, melhor. Porque daí você vai conseguir fazer o valor, você vai conseguir avaliar o valor real. Claro que dentro dos critérios que a gente está falando aqui. Tem que ser as mesmas características dentro do mesmo ambiente, tá? Porque tu transforma a E... metragem quadrada em valor, né? Então fica tudo igual. Oi? É como tu transforma a metragem quadrada no valor, fica tudo igual. Né? Pega o metro por metro quadrado, né? Então, Isso. Por exemplo, você coletou lá as suas 5 amostras, você vai lá e verifica um imóvel com as características do imóvel que você vai avaliar. E daí está dentro das características, você vai perguntar. No caso, tem que ser imóveis já negociados. O recomendado é os imóveis negociados. Por quê? Só que se caso não tiver nenhum imóvel negociado dentro das necessidades que você precisa, aí sim você pode pegar, por exemplo, um imóvel que está à venda. Por que que você não pode pegar um imóvel que está à venda? Porque, por exemplo, o fulano, ele quer vender o imóvel dele e ele acha na cabeça dele que vale, sei lá, 1 milhão. Mas ele não fez uma avaliação, ele não fez um estudo de quanto que está valendo ali o metro quadrado naquela região. Então, ele colocou ali que é 1 milhão. Então, ele vai colocar a venda a 1 milhão. Está à venda ainda. Se você pegar esse dado e pegar, por exemplo, o dado de uma pessoa que realmente negociou, ou seja, vendeu um outro imóvel, e daí o cara conseguiu vender só por, sei lá, 800 mil. Daí você fala, cara, não, eu vou colocar o meu imóvel, então esse imóvel aqui vale 1 milhão, então igual ao fulano, e às vezes não, e daí você não vai conseguir vender aquele imóvel, porque o valor está acima do que aquele ambiente realmente vale. Então, por isso que você tem que pegar dados de imóveis já negociados, ou seja, se você coletou os dados de imóveis negociados, então aquele valor vai ser um valor real, tá? Agora, caso você não encontre imóveis já negociados, aí sim você pode se utilizar de imóveis que estão à venda para fazer esse comparativo, mas não é a melhor forma, não é o melhor jeito, tá? E você também a gente tem que pegar também dados atuais. Então, tem que ser dados, por exemplo, se você vai fazer uma avaliação agora, agosto de 2021, você não pode pegar dados de, sei lá, janeiro de 2017, 2018. Então, sempre tem que ter dados atualizados. Dá um pouquinho de trabalho, assim, no começo, né? Porque você fazer toda essa avaliação, mas depois que você pega o jeito, depois que você se acostuma, você
já consegue ter um olho clínico para verificar, e você já consegue mais ter habilidade para você fazer essa coleta de dados de forma mais rápida e, claro, tem que ter segurança nos ambientes onde você vai coletar dados. Tem que ser ambientes seguros e diversificados, não pode ser pego só de um lugar só. Outra Prof. perguntinha, se permite? Oi. Desculpa. Você falou aí que recomendava sempre imóveis que foram vendidos, né? Lógico que tem que ter uma base real, né? Não imaginária, né? Como tu falaste, né? Mas tem algum prazo dessa venda? Quanto tempo para trás? 1 mês, 2 meses, 6 meses? O que é o ideal para o trabalho hoje? Qual é o O tempo para mais trás? recente possível. Pegar uma amostra mais Normalmente, recente, tentar o mais possível, o mais próximo possível da data, né? Lógico. Sim, Isso. e sim, o mais normalmente a gente recente. encontra esses dados onde? De repente, de um imóvel que já foi vendido. Eu consigo encontrar Imobiliária só, eu acho. Olha, somente nas imobiliárias? olha, então, aí são questões, assim, inclusive um pouco complexas. Porque imobiliárias, geralmente, assim, nada contra, mas geralmente imobiliárias, quem faz as avaliações são os corretores. E como eu disse, às vezes não, né? Na verdade, quem deve fazer uma avaliação é um engenheiro ou um arquiteto. Então, às vezes, claro que os corretores têm toda uma experiência, eles têm toda a habilidade, né? Um olho clínico, mas às vezes já aconteceu algumas coisas de corretor colocar um valor assim muito acima, ou então, desculpa, gente, é muito muito fora, né? Muito fora ali do padrão, do lugar. Então, onde que você deve conseguir esses dados? Então, é o famoso boca a boca, né? Então, você vai no vizinho, você vai verificar as casas que estão com placa de venda. Pode sim ser imobiliárias, mas não pode ser só em uma imobiliária da região. Você tem que procurar diversificar o máximo possível, tá? Então, você pode verificar imobiliária, imóveis vendidos. Geralmente, prefeituras também tem uma base de quanto que está saindo um metro quadrado ali da região. Então, depende do lugar, você vai ter que ter um jeito. Então, você vai perguntar ali para o vizinho, uma conversa com quem não quer nada. Ah, fulano vendeu? Nossa, fulano vendeu. Por quanto negociou? Então, é meio complexo, porque ao mesmo tempo que você vai ter que utilizar disso, por exemplo, você vai ter que ter muita segurança em passar essas informações, porque você vai ser o responsável, no caso técnico, por aquela avaliação. Então, por isso que a gente fala que o máximo possível de dados que você obtiver, que você colocar no laudo de avaliação, melhor e mais segurança para você e para o seu cliente da avaliação, tá? Então, pode sim utilizar das imobiliárias, mas também pode ser o boca a boca, você perguntar. Sempre tem imóveis à venda e tem outros fatores também que influenciam muito no valor que você vai colocar no imóvel, por exemplo, próximo a escolas, próximo a hospitais. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta para fazer a avaliação. Prof, Tá? uma dúvida, por exemplo, se eu tenho um imóvel, exemplo, um terreno, né? Um terreno que um próximo dele foi vendido há 2 anos atrás. Então, eu não consigo tirar uma métrica de valores desse terreno, porque ele já foi vendido há muito tempo. Tem um outro terreno próximo, na mesma região, porém não com as mesmas características desse terreno. Por exemplo, eu vou dar um exemplo mais simples. Um terreno que tenha mata fechada, né? Ainda não foi aberto, não foi limpo. E um terreno que está à venda, que já está limpo, já está plano, já está todo pronto. Então, não é o mesmo valor de metragem. E como que eu consigo chegar ao valor de metragem desse terreno que eu preciso avaliar? Aí você pode utilizar das duas informações. Você pode utilizar, por exemplo, da informação do terreno que foi vendido, sei lá, há 2 anos atrás, porque daí entra dentro dos padrões do imóvel que você está avaliando, se foi o que eu entendi, não é?
E daí você pode avaliar também, você coloca esse dado também nesse terreno que não tem o mesmo padrão, mas é o mais próximo que você vai conseguir chegar ali naquela região. Então, você pode sim utilizar nesses casos. A gente Entendi. fala que para você não pegar dados antigos, por exemplo, tem muito profissional que vai fazer a avaliação de imóveis, e daí ele já tem ali, ele já forma aquela base de dados dele, sei lá, formou em 2010 e o cara ainda está utilizando em 2020. Então, isso não pode acontecer, porque os valores muda tudo muito constantemente. Então, em casos especiais, que nem, por exemplo, esse hipotético que você disse, aí sim você pode utilizar. Mas aí, quanto mais dados você conseguir colocar, melhor. Então, por via das dúvidas, você coloca os dois e daí você vai avaliar. Então, você vai fazer igual a gente fez aqui na tabelinha. Então, por exemplo, você pode colocar mais um item ali. O ano que o imóvel foi negociado, por exemplo. Então, sei lá, 2010, o imóvel com características próximas ao imóvel avaliando, foi vendido a tanto, pelo valor de tanto por metro. Aí você vai colocar esse imóvel que está à venda, mas porém com características um pouco diferentes e está sendo vendido a tal valor. Você entendeu? Então você vai Entendi. verificar, quanto mais dados você puder colocar para você fazer a avaliação, melhor. E nesses casos específicos, você pode sim usar dados antigos, porém que você tenha outros dados mais atualizados. Aí, por exemplo, não tenho nesse bairro, procura num bairro próximo com as mesmas características daquele bairro que o seu imóvel, aquele imóvel que você vai avaliar, está próximo. Então, tem o bairro A é dessa característica, mas o bairro C tem uma característica parecida, é meio parecido. Então, eu posso utilizar alguns dados daquele outro bairro. E daí, a Entendi. partir Mas o daí, ideal é sempre ter 5 amostras. Mesmo sim, que o eu não mínimo. tenha ali naquela região, eu preciso encontrar em uma outra região próxima. Sim, sim. Entendi. O mínimo é 5. Quanto mais você colocar acima de 5, melhor. Porque daí você vai conseguir chegar no valor real daquela avaliação que você está fazendo. É sempre assim. A gente fala que você tem que colocar os dados daquela região, porque é naquela região que você vai realmente avaliar o imóvel, que o imóvel realmente está. Caso não tenha, porque é muito difícil não ter. É muito difícil não ter, mas caso não tenha, que acontece de tudo nessa vida, né? Aí sim você pode se utilizar de algum bairro próximo ou de uma outra cidade que tenha as características que você precisa, mas é só em casos extremamente especiais que você pode fazer isso, desde que você deixe bem claro dentro do seu laudo o porquê que você está utilizando aquele dado de outro bairro ou de outra cidade. Daí você tem que deixar bem explicitado, bem explicado o motivo, Entendi. tá? Obrigada. Bom, aí a gente pegou aqui, então, a soma das 5 amostras, e daí a gente fez uma média. A gente dividiu pela quantidade de amostras. Então, R$ 1.123,40 a gente dividiu por 5. Então, quanto que vai valer ali o metro quadrado de um terreno ali naquele lugar? R$ 224,68. Tá? Então, essa foi uma média que a gente encontrou do valor do terreno ali naquele lugar. Então, esse número-chave é um número-chave, porque agora a gente vai fazer... Temos uma média do valor do metro quadrado no ambiente, né? Por metro quadrado. Mas a norma técnica ainda diz que a gente tem que pegar esse valor e fazer mais 2 cálculos ainda. Então, não é só, eu dividi ali o valor que eu encontrei, fiz a média, pronto, achei o ouro. Não. Então, a gente ainda vai ter que fazer mais 2 cálculos. O primeiro é somar este valor encontrado com 20%. Então, R$ 224,68, a gente vai ter que somar com 20%, tá?
que é pela norma. Esse valor de 20% a gente não acha, a gente não tirou da cabeça, assim, não. Gente, vocês me dão licença um minutinho só. Por favor, deixa eu só resolver uma situação aqui, sabe? Que eu estou em home office. É só uma situação técnica, né, gente? Isso acontece. Quem tem filhos entende. Entende, é verdade. Pronto, gente, voltei, me perdoem. Bom, então a gente parou aqui na média. Então, como eu disse, a gente não vai somente parar nessa média que a gente encontrou. Então, a gente vai somar esses R$ 224,68, com mais 20%. Então, qual que é esse 20%? É justamente alguma variável, porque a gente não achou o imóvel gêmeo do imóvel que a gente está avaliando. Então, a gente fez uma média. Então, a gente pegou imóveis parecidos com o que a gente está avaliando. Então, por isso que a gente soma a esses 20%. E o segundo cálculo é diminuir esse valor encontrado de 20%. Então, como que vai ficar? Então, vai ficar assim, ó. Média ponderada, R$ 224,68. Esse foi o valor encontrado no primeiro cálculo, mais 20%. Então, vai ficar R$ 224,68 mais 44,93 centavos. Deu um total de 269,21. Então, a média ponderada de 224,68, o valor encontrado no primeiro cálculo, menos 20%. 224,68 menos 44,93. Então, ficou um valor de 179,75. Agora, a gente tem uma média ponderada. Ou seja, o que isso quer dizer? Que é uma média tratada para demonstrar qual que é o real valor do metro quadrado. Então, vocês perceberam que a gente pegou aqueles valores que a gente achou por metro quadrado ali, a média ponderada, a gente somou a 20% desse valor, que deu 269. Depois, a gente pegou esse mesmo valor e subtraiu por 20%, que deu 179. Agora, a gente tem que fazer o quê? Retirar do nosso quadro de amostras as amostras que foram menores ou maiores que as médias ponderadas. Então, como que ficaria? Os valores de 179,75 e 269,61 e fazer uma nova média. Como que a gente faria? Então, qualquer valor que tenha ficado acima dessa média ponderada ou abaixo deve ser retirado. A gente vai tirar do quadro de amostras que a gente tinha feito ali no início. Tá? Por quê? Porque isso vai indicar que não é um valor médio que é aceito ali naquela região, tá? Então, o nosso exemplo não teve nenhum valor abaixo ou acima dessas médias ponderadas. Então, a gente não vai tirar nada, porque ali a nossa média ponderada está ali dentro do nosso valor do nosso quadro, então está tudo aqui. Se tivesse menos que 179, a gente teria que tirar, e se tivesse mais que 269, a gente teria que tirar. Então, o intervalo entre 179 e 269, a gente pode deixar o valor ali no nosso quadro. Se nós tivéssemos que tirar duas amostras, por exemplo, bastaria somente a gente pegar os resultados das 3 médias restantes do novo quadro que a gente já fez, e assim a gente dividiria pela quantidade de amostra, ou seja,
pegaria as três médias e dividiria por 3, que seriam as 3 amostras, e aí a gente conseguiria encontrar o valor real do metro quadrado. Tá? Então, nós podemos dizer que no nosso exemplo, o valor do metro quadrado da região vai ser 224,68 centavos por metro quadrado. Foi esse o valor que a gente encontrou ali. Então, a partir do momento que a gente encontrou esse valor, fica mais fácil, né? Porque eu acho que a parte mais dificultosa que nós temos é realmente a coleta de dados, né? É um pouquinho mais dificultoso você saber onde você vai coletar esses dados. Depois dessa coleta, você vai fazer a média e daí fica um pouquinho mais fácil. Então, agora a gente determina o valor do imóvel. Então, vamos supor que nós temos um terreno que a gente quer negociar, que a gente quer comercializar, e ele mede 400 metros quadrados. Então, a gente vai calcular de que forma? Então, a gente vai pegar a área do imóvel, então, no nosso caso, 400 metros quadrados, e vai fazer multiplicar pelo valor do metro quadrado. Então, vai ser 400 vezes 224, tá? 0,68 centavos. Então, quanto que ficaria o nosso imóvel? Nessa região, ficaria R$ 89.872 mil. Esse seria o valor do nosso imóvel. Então, a gente encontrou o valor real do nosso imóvel. Então, o nosso imóvel, ele não vale 120 mil, não vale 70 mil, ele vale 89 mil, mais de 89 mil. Por quê? Porque a gente fez a avaliação, a gente fez a coleta de dados. Gente, isso tudo é pelo método comparativo, tá? Esse é o método mais utilizado para residências comuns, tá? Então, existe outro tipo de métodos que a gente vai falar aqui, inclusive está aí na tela de vocês, que o próximo método. Vocês entenderam o método comparativo? Tem alguma dúvida para a gente já passar para o próximo? Sim, eu tenho uma dúvida. Eu posso arredondar, vamos dizer assim, esse valor para o meu cliente, dizer assim, olha, o teu imóvel vale 90 mil. Eu fiz o cálculo, ele deu um valor quebrado e eu posso arredondar. Mas Pode. o cliente, por exemplo, como eu não posso fazer para avaliação de banco, laudo e tudo mais, né? Ou a avaliação eu vou fazer para o meu cliente. Mas se o meu cliente falar assim, olha, mas eu quero vender ele por 120 mil. Tá Aí, tranquilo. A escolha do cliente. a escolha é dele. Porém, ele não vai conseguir vender a esse valor, por exemplo. Entendi. E quando, por exemplo, você vai avaliar para o seu cliente, mas quando o banco, geralmente, as residências, elas são, os imóveis são vendidos financiados. Então, por exemplo, você fez a avaliação para o seu cliente, falou o valor e mesmo assim ele quer vender um valor acima ou um valor abaixo, não sei. A escolha é dele, claro que é dele. Porém, quando o banco for avaliar, se ele for vender esse imóvel financiado, ele não vai aprovar pelo valor que o cliente quer. Então, ele vai mandar um engenheiro lá, mandar um responsável por aquela avaliação, e o banco vai falar assim, ó, não, seu imóvel não vale 120 mil, seu imóvel vale 89.800 ou 90 mil. Entendeu? Entendi. Então, meu Então, a cliente ele vai escolha é ter do... dificuldade na hora da avaliação. Sim, sim. Pós-financiamento, normalmente por causa do financiamento, né? Sim, sim, em caso de financiamento. Agora, sei lá, claro que se o cara não for for vender sem financiamento, porque ele pode colocar lá o valor que ele quiser, mas ele vai ter a noção do valor que vale o imóvel dele. Ele pode Entendeu? até vender por esse valor. Pode, sendo particular, se não for financiado, se não for um outro, vamos supor que o cliente que for comprar, contrate um avaliador, aí independente, aí se ele quiser vender e conseguir vender pelo valor que ele está querendo, parabéns para ele, aí não tem problema. Entendi. Obrigada. Tá? Mais alguma dúvida? Posso ir para o método evolutivo? Tá, vou entender o silêncio como posso prosseguir. Bom, então a gente vai para o método involutivo.
Então, o que é um método involutivo? É um método que ele vai investigar o valor do lote. Aí, no caso, a gente vai falar somente do terreno, como a gente costuma ouvir. Então, quem geralmente utiliza muito esse tipo de método de avaliação são incorporadores e construtores, né? Por quê? Porque a partir desse método, ele vai verificar, então, o possível lucro que esse terreno, que esse lote vai dar para ele. Então, ele vai conseguir fazer uma avaliação com as características ali do mesmo terreno, do mesmo lote, e daí ele vai calcular os gastos, ele vai fazer uma previsão do lucro que ele vai ter neste empreendimento. Assim, é um pouco parecido com o comparativo, só que assim, é uma previsão, né? Então, o comparativo, ele está verificando imóveis que já foram negociados, ou seja, já foram vendidos, então ali tem um valor real. E o método evolutivo, ele vai fazer uma previsão do futuro. Então, ele vai englobar outras características. Por exemplo, aí ele vai verificar o lucro que ele vai ter, de que forma? O valor do terreno, que daí entraria a avaliação de imóveis, ele vai verificar os gastos que ele vai ter, e daí até chegar à porcentagem de lucro que ele vai ter, tá? Esse é o método evolutivo. Esses outros métodos, a partir daqui, assim, eu não aprofundei muito, porque são métodos, assim, extremamente difíceis de serem utilizados, a não ser em casos muito específicos, tá? Então, aqui, como eu disse, são os incorporadores que avaliam, né, de fato, o máximo de aproveitamento que ele vai ter naquele terreno, ou seja, ele vai simular o valor que ele pode ganhar ali no futuro com aquele empreendimento. Bom, nós temos também o método de renda. Então, o que seria o método de renda? Ele vai avaliar o possível rendimento que aquele imóvel pode dar para ele, tá? Então, por exemplo, uma residência que seja mista, que seja ali residência, seja comercial. Então, qual é a possível renda que aquele imóvel vai me dar? Então, por exemplo, eu posso alugar a parte comercial e a residência, ou não, eu posso utilizar como para moradia e alugar a parte comercial, ou vice-versa. Então, esse método, ele é utilizado para avaliar mesmo, de fato, a possível renda mensal, anual, que aquela pessoa vai ter com aquele imóvel. Prof, Oi. desculpa, só uma pergunta do método evolutivo, que eu achei que você não ia passar tão rápido. Pode falar. Por exemplo, o construtor me pede para fazer a avaliação de um terreno que ele quer construir. Como que eu faço a avaliação desse imóvel para eles, mostrando para ele o possível aproveitamento do terreno para ele? Como que eu consigo fazer isso? Olha, como eu disse, ele vai ser bem parecido com o método comparativo. Então, a primeira coisa que você tem que verificar você vai verificar ali o valor do terreno com as mesmas características. Tá. Você encontrou o valor do terreno, agora você vai verificar, por exemplo, o que ele quer fazer. Então, por exemplo, eu quero, sei lá, fazer apartamentos para aluguel, apartamentos para venda. Daí você vai ter que fazer todo um cálculo ou contratar um técnico profissional para fazer esse cálculo. Um apartamento de tantos pavimentos, com tantos apartamentos. Aí você vai verificar o valor do metro construído também naquela localidade, com as mesmas características que aquele cliente deseja. Você entendeu? É bem Entendi. parecido com o comparativo, só que a diferença é que o comparativo você vai utilizar de imóveis já negociados. E o evolutivo você vai verificar
você pode até utilizar alguns imóveis já negociados, mas também você vai fazer uma previsão para o futuro, tá? Você vai focar no futuro. Então, por exemplo, no futuro, agora, no presente, um imóvel semelhante a esse vale tanto, mas no futuro, porque... Eu posso usar, por exemplo, o reajuste do CUB, a evolução do CUB para poder fazer esse cálculo? Pode sim. Entendi. Pode fazer. E daí você vai verificar também, por exemplo, você usando o CUB, aí você vai fazer o cálculo para ele, daí você vai verificar também, uma previsão. Mas aí com esse empreendimento aqui vai valorizar o bairro, vai vir, sei lá, escola, não sei o quê. Você entendeu? Entendi. A valorização nesse próximo período até a finalização da construção. Isso, porque no final das contas, o cliente quer saber o que ele vai ganhar, tá? Ele quer saber, ele quer saber o que ele vai empreender, mas ele quer saber o que ele vai ganhar com esse empreendimento. E nesse método evolutivo, que é o que geralmente os incorporadores utilizam, é basicamente isso que você vai ter que falar para ele. Você pode ganhar isso dessa forma, desse jeito, tá? Entendi. Perfeito, obrigada. Professora, Oi. basicamente, então, esse método evolutivo aí é um orçamentista, ele vai fazer o orçamento de quanto que ele vai gastar, por exemplo, de casas germinadas em cima de um lote e vai estipular o valor da cota terreno e vai dividir tudo e estipular o valor do imóvel, por exemplo, né? Isso, você vai fazer uma previsão, né? Ali daquele valor. Claro que não é preciso, por exemplo, você vai fazer uma previsão de tanto que você vai poder ter de lucro. Isso não é preciso por ser uma precisão, né? Por ser uma como que eu posso dizer, uma projeção, tá? Mas é basicamente isso daí que você falou mesmo. Tranquilo, tranquilo. O melhor exemplo é a casa germinada para descrever esse procedimento. Isso. Eu não sei, vocês conhecem incorporação, sabe como é que funciona a incorporação? Não sei como funciona. Vou explicar assim, tentar resumir. Incorporação nada mais é do que você, por exemplo, o incorporador, ele vai achar um lote de um terreno num bom ambiente, por isso que ele faz uma avaliação daquele terreno. Então, eu achei um terreno, eu vou fazer a avaliação daquele terreno. Eu gostei, mas a avaliação não foi muito boa, por exemplo, tá? Aí, após ele fazer essa avaliação do lote, do terreno, ele vai verificar as possibilidades. Então, tá bom. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer fazer um prédio, um edifício de moradia residencial ou comercial, seja lá o que for, dependendo do lugar. E aí a gente vai fazer os projetos de planta. Então, nada mais é do que você vender sabe aqueles apartamentos que é vendido em planta? Isso é uma incorporação. Então, você vai utilizar os valores que o seu cliente comprou o seu apartamento em planta, então você vai projetar ali para o seu cliente o apartamento que você está fazendo, o prédio com as áreas comuns, com as áreas de lazer, você vai estar projetando para o cliente aquilo que você vai fazer e o cliente já começa a pagar por isso. Ou seja, o cliente ele vai te financiando por mês para você ir desenvolvendo essa incorporação, para você ir desenvolvendo esse empreendimento, tá? Aí no final, depois que você tem tudo lá edificado, aí você tem o seu lucro. Por isso que é importante fazer a avaliação pelo método involutivo, para você saber se compensa você fazer. Entendeu? Para quando chegar lá no final, que você for pegar o seu lucro, para você saber se realmente compensou, se vai compensar, porque é muito dinheiro. Tá? Então, geralmente, incorporação são edifícios, são obras grandes, tá? Mas dá, por exemplo, de se fazer incorporação, por exemplo, de um condomínio pequeno.
onde vai ser feita a venda de terrenos e não do imóvel em si. Tem como Olha, fazer isso também. Olha, até você consegue fazer sim, mas é menos incomum. É Entendi. bem comum você O fazer. desmembramento de um terreno, por exemplo, aí já é mais tranquilo, o cliente pode fazer o desmembramento, Sim, aí no caso entra sem necessidade. loteamento. É, Isso, sem a necessidade de incorporação. isso. Porque a Entendi. incorporação é algo mais maior, assim mesmo, que você vai ter que desprender de muito valor econômico, então você vai ter que ter muito valor aquisitivo para você realmente efetivar, e você vai ter que ter toda uma segurança, toda uma estrutura. Então, são perspectivas bem maiores mesmo. Às vezes a galera chama até de incorporação, mini incorporação, né? Por exemplo, eu já vi casos de ser uma mini incorporação particular. Então, por exemplo, eu tenho o terreno, só que eu não tenho a mão de obra e não tenho material. Então, eu dou o terreno e a outra, aí você vai dar o quê? Aí a outra pessoa fala, eu tenho a mão de obra. Beleza, então eu tenho a mão de obra. Se for entre duas pessoas, dá certo. Costumo dizer que até dá certo, né? Dá umas briguinhas ali, mas dá certo. Por quê? Porque se a pessoa tem o terreno e a outra tem a mão de obra e tem o material, então dá pra gente fazer uma casa germinada, que nem o colega falou aqui pra gente. Então, eu tenho o terreno e eu vou dar a mão de obra e o material. Aí constrói ali a casa germinada, fica uma casa para cada um. Então, ali é como se fosse uma mini incorporação. Isso acontece muito, né, assim, informalmente, mas quando a gente fala mesmo incorporação, aí são coisas maiores mesmo, de maiores proporções. A questão é que esse método avaliativo, ele provavelmente, né, claro que não é generalizado, mas então ele geralmente ele vai ser utilizado para engenheiros e arquitetos, né? Isso, Porque quando a gente acaba falando nessa situação que tu já tem que dar entrada em projetos, fazer estudo de planta, já isso, foge um pouco do escopo do corretor de imóveis, né? Que geralmente isso, o corretor de imóveis vai ali e faz o curso aí, esse aprendizado para avaliador, né? Só isso, que já foge um pouco desse escopo do próprio técnico de transações imobiliárias, né? Então já fica um isso. pouco isolado o método avaliativo. Isso, é por isso que eu falei que o mais comum mesmo é o método comparativo. Agora, a partir do método comparativo, os outros métodos são mais para imóveis mais especiais, que têm características mais peculiares. Então, o método involutivo é mais para. Claro que você pode usar para outras coisas, mas como eu disse, é mais para empreendimentos maiores, né? Que necessitam de uma estrutura maior. Então, que nem você falou mesmo, realmente é para. Aí já entra engenheiros, arquitetos. Claro que eles não precisam ser os detentores, não precisam ser os donos daquele empreendimento, mas eles vão ali ter uma função, aí nesse caso, essencial, tá? Então, qualquer pessoa pode fazer uma incorporação, desde que você tenha ali os responsáveis técnicos que vai poder fazer todo esse processo para você. Então, por isso que a incorporação, esse método involutivo, geralmente as incorporadoras utilizam mais esse método, incorporadoras e construtoras. Mais alguma pergunta? Tá tranquilo, é isso aí. Tá. Então, a gente vai falar um pouquinho agora do método de custo de reprodução. Então, o que é esse método? Ele é mais utilizado para empreendimentos também especiais, como escolas, hospitais, estádios. Então, esses lugares, esses empreendimentos, esses imóveis, a gente não se encontra em qualquer esquina, né? Então, por exemplo, um hospital você não se encontra em qualquer esquina, estádios também não. Escola você até consegue encontrar com uma frequência maior, mas para você fazer a avaliação desse tipo de imóvel, aí a gente utiliza, então, o método de custo de reprodução, tá? A gente não tem um número eficaz para fazer o comparativo desses tipos de empreendimentos. Que
eu estou aqui na tela, que nem hospitais, estádios, por quê? Porque eles têm características especiais. Eles têm um hospital, não é qualquer lugar que você pode ali edificar, ou que você pode fazer uma reprodução. Então, esse método, custo de reprodução, seria um método que você vai verificar. Aí, então, além de questões como... a gente não vai entrar mais no mérito só de quanto que vale, então, ali um metro quadrado daquele lugar. Então, a gente vai verificar questões, por exemplo, de hospitais, questões de acessibilidade, de distância, escola também. A gente tem que verificar as possibilidades de sempre colocar próximos aos centros dos bairros, porque por uma questão de mobilidade, para ter fácil acesso para todos os tipos de crianças e de públicos que vai ser, que esses lugares vai atender, né? Por isso que esse método é o mais indicado para escolas, hospitais e estádios. Bom, gente, agora vou abrir aqui para vocês fazerem suas perguntas, que esses foram os 5 métodos que a gente utiliza para a avaliação de imóveis. E daí eu vou abrir aqui para vocês fazerem mais perguntas, podem ficar à vontade. Nós já perguntamos tudo durante a aula. Mas no chat, Daí eu vou falar isso. O chat tem? tem uma questão que a Graciela botou bem lá no início da nossa aula, falando sobre referente à variável de dependente imóvel da região e o estado do imóvel. Independe da avaliação de fatores externos, é isso? Peraí, deixa eu ver. Referente à variação dependente imóvel da região e o estado do imóvel. Independente, não entendi a pergunta, sinceramente. Graciela, se ela estiver aí, por favor, faz a pergunta já direto. Aparece para a gente te conhecer também. Isso, eu adoro conhecer. Eu vou até tirar aqui meus slides, vou tirar aqui para mim ver a carinha de vocês. Graciela. Eu nem sei como que tira os slides, meu Deus do céu. Ah, eu acho que sou eu que excluo aqui, peraí. Ah, tá. Deixa eu verificar aqui. Tem uma outra pergunta aqui no chat que eu acho que eu já vou responder, que está falando assim, não está em slide... Ah, tá, foi as porcentagens da conta, né, gente? Me perdoem, eu achei até que eu tinha colocado essas porcentagens aí, eu não coloquei. Mas depois, se vocês quiserem, eu envio para vocês, se vocês preferirem, tá? Foi uma falha aí, não foi nos slides, mas se vocês quiserem, depois eu envio. Então, gente... Bom, boa noite. Sim, eu vou perguntar. É que ela perfeito. falou referente à variável dependente do imóvel, depende da região e estado do imóvel. E a variável independente, ela falou que seriam avaliações de fatores externos. Essa parte que eu não tinha entendido muito bem, porque até dá para ver, porque isso está sendo gravado, né, essa aula. Isso, Ficou um pouquinho confuso o que é a variável dependente do imóvel e o que é a variável independente do imóvel. A variável dependente, ela se refere ao preço unitário do imóvel avaliando. Então, por exemplo, eu estou avaliando um imóvel A. Eu vou verificar somente características deste imóvel. Então, ele vai depender deste imóvel somente. Independente, ele vai se referir a características físicas. Então, por exemplo, a NBR 15653, ela vai dizer
que você deve optar, isso não é uma obrigação, mas você deve optar pela variável independente quantitativa. Por quê? Porque aquelas variáveis que a gente viu lá que a gente vai coletar os dados. Então, por exemplo, um imóvel com as mesmas características A, B, C, você entendeu? Então, são características, e quanto mais, foi o que eu disse para vocês, quanto mais imóveis com características parecidas você tiver para fazer a sua avaliação dos seus dados, melhor. Porque a variante, a variável, né, que é qualitativa, ela define, por exemplo, padrão da construção. Então, pode-se utilizar o que melhor vai se enquadrar dentro do imóvel avaliando. É um pouquinho complexo essa variável, mas conforme vocês forem exercitando, conforme vocês forem verificando, vocês vão vendo que não é tão complicado assim. Então, dependente, ela vai depender, então, daquele imóvel que você está avaliando, tá? Independente, ela não vai se prender somente ao preço daquele imóvel. Então, ela vai verificar outras características, por exemplo, o padrão daquele imóvel, a situação que se encontra aquele imóvel. Você conseguiu esclarecer um pouquinho melhor, Graciela? Prof, deixa eu ver se eu entendi bem, que eu fiquei com um pouquinho de dúvida sobre isso. O independente é que mesmo que eu tenha um valor do metro quadrado daquele imóvel comparado com os outros imóveis daquela região, eu tenho que levar em consideração as características. Se o imóvel está de boa qualidade, se ele não precisa de reforma, por exemplo, se precisa ser feito mais alguma coisa no imóvel, ou se tem depreciação. Seria isso, então? Isso mesmo. Perfeito. Tá? A variável independente, ela vai verificar justamente essas características físicas, porque às vezes as pessoas acham que a avaliação do imóvel é só você verificar isso, e não é. Então, você tem que verificar tudo o entorno, mas dentro disso, dentro da variável independente, vamos supor, você não conseguiu definir a variável dependente, então você vai ter que utilizar a independente. Então, aí sim você vai ter que utilizar somente dessas características físicas. Mas, caso contrário, aí sim você pode utilizar da variável dependente. E, por exemplo, se eu tenho um imóvel que ele é muito antigo, né, que ele já está, vamos supor, há mais de 20 anos a construção dele, e eu não tenho nenhum imóvel nessas características que já foi vendido recentemente, né, então eu não tenho uma base de preço, então eu posso utilizar das características físicas, que provavelmente o comprador que for comprar, ele vai querer fazer uma reforma para deixar esse imóvel mais moderno. Então, isso vai influenciar no preço do metro quadrado, certo? Sim, Entendi. Isso mesmo. Inclusive, Perfeito. em imóveis mais antigos, assim, dependendo do imóvel, das características, então, por exemplo, características coloniais, é interessante você utilizar dessa variável independente justamente por essas características, porque aí elas podem valorizar aquele imóvel por ter essas características físicas, entendeu? Ou desvalorizar em algumas Ou situações. desvalorizar, isso mesmo. Por exemplo, eu fui ver um imóvel, não para avaliar, eu fui ver que o rapaz estava vendendo e eu fiquei interessada. E ele fez tanta emenda no imóvel que eu brinquei assim que ficou um luxo pobre, porque tem 3 banheiros, 3 escadas, tem um quarto que cabe 3 camas, tem um quarto que sai no outro quarto. Então, assim, ficou tão grande e tão luxuoso, sabe? Ele usou um material de primeira, mas ficou tão pobre porque eu não ia morar num quarto que eu tenho que entrar no quarto para sair no outro quarto. Então, esse exemplo dessa casa que eu fui ver, desse imóvel,
desvalorizaria e poderíamos usar o independente, né? Isso. Assim, essas questões da avaliação do imóvel, você tem que verificar bem. Então, por exemplo, às vezes você tem ali um imóvel luxuoso, super luxuoso, num bairro de periferia. E às vezes o cliente acha que por ele ter um imóvel que seja de padrão, vamos dizer, com um material de primeira linha, ele acha que aquele imóvel vai ter um valor maior. E não, porque não é só características físicas. Então, tem as características do ambiente, todo o contexto. Por isso que é importante a avaliação ser feita de forma correta e de forma com que você consiga coletar o máximo de dados possíveis justamente para você fazer com que esse cliente entenda que não é só características físicas. Então, da mesma forma, também você ter uma residência, um imóvel de baixo padrão em um bairro, um lugar de alto padrão, entendeu? Então, não adianta o cliente, querer vender pelo valor de alto padrão uma residência de baixo padrão, entendeu? Então, tem todas essas questões que entram dentro da avaliação, por isso que é muito interessante o método comparativo, porque daí você vai fazer, você vai chegar no valor real, realmente, daquela residência. E, por exemplo, aí a gente entra num exemplo bom, por exemplo, num lugar de alto padrão, onde você tem um imóvel de baixo padrão, aí você vai fazer toda a avaliação, você não vai encontrar um imóvel com características parecidas com aquele imóvel ali naquele lugar, entendeu? Aí o que você vai ter que fazer? Procurar nas redondezas ali as características mais ou menos parecidas e comparar com as características que tem naquele lugar de alto padrão e fazer ali aquela avaliação, entendeu? Mas isso pode alterar, por exemplo, esse exemplo que você usou de uma casa numa periferia que tem qualidades, né, nas características físicas do imóvel são de alta qualidade. Isso valoriza um pouquinho mais o valor do metro quadrado. Eu consigo usar de outras regiões próximas, talvez não tenha tão próxima, porque periferia normalmente é um pouco mais afastado, e o que tem ao redor da periferia é mais periferia. Então, é mais difícil de você conseguir encontrar. Mas tem essa valorização por esse imóvel estar em uma qualidade superior àquela região? Olha, você pode até ter ali uma variação, você pode até ter, mas não é muito diferente do valor realmente do valor do metro quadrado ali daquela localidade. Podemos dar um exemplo simples, vamos lá. O cliente quer pedir 450. A minha avaliação por metro quadrado foi em 300 mil. São 150 mil de diferença, né? Entre o que o cliente quer, pelo que ele colocou dentro do imóvel, e a diferença pelo que vale realmente o valor do imóvel dele. Essa diferença do que o cliente usou, da construção, dos acabamentos e da modernidade que o cliente usou, tem um meio termo que a gente possa usar ali? Olha, é que nem eu estava falando. Se você for utilizar para financiamentos, não. Mas se você for utilizar, por exemplo, particular, aí você pode, ali o cliente pode colocar o valor dentro da sua avaliação que você fez, é X, mas o cliente quer tanto, mas aí a gente entra no meio termo e pede tanto. Aí você pode utilizar assim, por quê? Porque essas características do padrão, do imóvel, é melhor do que o entorno que está aqui dentro do imóvel, aí sim. Mas se for, por exemplo, para financiamento, que geralmente aí não, porque daí um avaliador do banco vai ir lá e vai falar, não vale isso que você está pedindo, que você está me falando, não vale isso, entendeu? Aí depende da situação mesmo do cliente. Entendi. Certo, pessoal? Mais alguma dúvida? Vamos aproveitar porque nós estamos com 30 minutos de limite ultrapassado do nosso tempo. Mas isso quer dizer... Eu falei demais.
Não, isso quer dizer que foi muito bom. Eu não sei se alguém quer fazer mais uma pergunta, tem mais um Professor, questionamento. de repente, só mais uma questão, não tanto ao conteúdo, mas sim sobre a carreira. Se a professora puder explanar um pouco de como anda hoje o mercado de avaliações imobiliárias, ela pudesse, assim, instigar um pouco aí o pessoal que está na aula, rapidinho, se está quente, está frio, está andando, tem, tem serviço para todo mundo no mercado, assim. Tá pelando. Que Olha, bom. assim, a gente está passando por uma situação complicada, né? Que é a pandemia, toda essa questão da saúde. Então, com essa questão, o que está acontecendo? Os bancos, o governo está dando todo um incentivo, então eles estão liberando financiamento com menos burocracia, os bancos também estão baixando os juros, e isso está facilitando na questão de compra de imóveis financiados. Então, essa questão de avaliação, essa questão do mercado, sim, ela está aquecida justamente por essa situação de os bancos estarem liberando mais financiamentos com juros menores. Então, as pessoas estão procurando, estão sim comprando mais imóveis com essa modalidade. Por isso que eu dou tanta ênfase na modalidade financiada, porque a gente sabe que a situação do brasileiro, a gente gosta de um financiamento, né? Então, as pessoas compram realmente as coisas financiadas, carro financiado, imóvel financiado. Então, nessa questão de o mercado estar aquecido, está sim aquecido, tem sim trabalho para avaliação de imóveis. Então, gente, vocês estão no mercado assim, super bom, super eficiente, e sim vai ter trabalho para todo mundo, com certeza. Inclusive, a última avaliação que eu fiz foi no sábado. Eu fiz uma avaliação e, inclusive, o cliente estava vendendo por financiamento. E aí, justamente, ele também trabalha como corretor de imóveis, e a gente estava conversando e ele estava falando realmente que o mercado está começando a aquecer, depois que passou todo esse processo. Nós estamos ainda num período crítico, mas já passou aquele período mais crítico, né? Então, agora as pessoas estão novamente comprando, estão vendendo, estão movimentando, sim, o mercado imobiliário. Esse tema, né, Valéria, seria até bem interessante para um próximo encontro, quem sabe? Falarmos do dia a dia, de como se inserir nessa carreira porque eu percebo que existem bastante dúvidas de corretores que estão iniciando e até corretores que já estão no mercado. Me corrijam e compartilhem comigo isso, se vocês acreditam também, de como se inserir, como ser um avaliador de imóveis, que campo tem, para que lugar eu corro, para quem eu peço ajuda. Então, isso de repente seria uma ótima aula para a gente marcar para um próximo encontro. O que vocês acham? Já vou sugerir lá. E se tu aceitas também, Valéria, a gente já inclui isso num próximo momento. Concordo plenamente, porque à a disposição. dúvida Perfeito, é o que não então. falta. É verdade. Eu vou marcar. Gente, então a gente vai ter que encerrar o nosso momento. Tá muito bom, mas infelizmente o tempo e tudo mais. Amanhã nós temos um encontro novamente às 19h30 com o professor Lucas Madalosso, falando sobre o futuro do... Peraí que eu vou pegar minha colinha, porque eu estava lembrando e agora eu esqueci. Além da colinha, eu preciso do óculos. Amanhã a aula é com ele, falando sobre o futuro do mercado imobiliário. Então, quem quiser participar, a gente começa às 19h30. O link vai estar Vai estar, sim, vai estar disponível. A gente vai disponibilizar lá. Vai estar no calendário lá direto no portal do aluno. Eu quero agradecer imensamente a professora por participar conosco. Quero agradecer a todos vocês também por estarem aqui, ficarmos até esse momento, e com certeza ficaríamos muito mais, porque esse assunto é
extremamente maravilhoso e cheio de raízes para gente, caminhos para desbravar, né? Eu fico Exatamente. Obrigada. extremamente grata por essa oportunidade de poder participar aqui com vocês. Caso ficou, como a nossa amiga falou, ficaram algumas dúvidas, mas se vocês quiserem entrar em contato, mandarem e eu puder ajudar a sanar essas dúvidas, com certeza eu farei. E eu recebendo mais convites, com certeza eu venho sim conversar mais um pouquinho com vocês sobre o mercado imobiliário, também sobre incorporação, que eu acho que seria um tema importante também para tratar, principalmente com corretores que têm ali um mercado também muito promissor com incorporações, é bem bacana. Então, a gente tem assunto aí para mais de metro, mas muito obrigada. Desculpa aí que eu tive que interromper Imagina. aqui um pouquinho, mas foi um Sem prazer problema. participar, foi muito bom. A gente sabe que ao vivo acontece tudo. Agora mesmo a minha mãe passou aqui atrás, né? Então eu tentei esconder ela, mas não deu jeito. Mas ao vivo. Aqui estava cheio de fantasma atrás de mim. Aham. Passou o sogro, a sogra, agora a filha, o marido. Mas é Normal. assim, Mas essa é a nossa realidade, gente. verdade. Agora essa é a nossa realidade. É verdade. Que bom que temos essa opção, né? É verdade. Certo, Então, tá gente? bom. Então, mais uma Boa vez, noite, foi muito obrigada. bom. Boa noite para Tchau, todos. tchau, pessoal. Bom, Tchau, Tchau. pessoal.